Bem, muito bom dia a todos os internautas que a partir deste lado nos acompanham. Bem, para hoje vamos meditar um pouco juntos sobre o livro de Jó, não é? Que é um livro bastante conhecido, né? Pois possui diversos ensinamentos que podemos aplicar no nosso dia a dia. Então hoje estaremos aqui é, com um bate-papo semanal relativamente àquilo que nós podemos aprender na nossa vida, tendo em conta a luz, não é? Da palavra de Deus, concretamente no livro de Jó, não é? Portanto, para iniciar esse nosso estudo da palavra, é importante que primeiro nós roguemos a Deus e pedir para que o Santo Espírito esteja conosco diante da ministração dessa palavra, pedir para que a presença de Deus esteja conosco. Portanto, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a graça do Senhor venha nos sustentar e que o poder de Deus venha se manifestar nas nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha me dar discernimento, que venha me dar, meu Deus, meu Pai, a capacidade, meu Pai, de trazer a Sua palavra, meu Deus, de forma, meu Deus, mais fácil a todas aquelas pessoas, meu Deus, meu Pai, que precisam da Sua palavra. Que essa palavra, meu Pai, venha impactar, meu Deus, a tudo aquilo que nos acompanha e que, acima de tudo, meu Pai, venha trazer, meu Deus, aquilo que é, meu Pai, a mudança de vida, uma transformação, meu Pai, completa na vida dessa pessoa. Meu Pai, é tudo que eu te peço em nome de Deus Altíssimo Pai, Deus Altíssimo Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Bem, é exatamente isso. Então, vamos ver aqui vamos meditar um pouco aqui no livro de Jó, né? Vou fazer uma pequena leitura, não é? Apenas para o início, embora não poderia estar aqui a ler todo o texto, pois é sabido que, pois eu creio que é um texto que é muito mais conhecido. Então, vamos trazer aqui os pontos mais essenciais sobre este capítulo. Na verdade, capítulo 1, ou mesmo até capítulo 2, essa história, não é? Fala sobre Jó. Portanto, no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versos 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que de todos o do Oriente. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comeram e beberam com eles. Sucedia, pois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura temes Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema contra ti na sua face. Bem, na verdade, essa é
a forma introdutória, não é, que eu achei pertinente aqui compartilhar. Mas, ao que tudo podemos acompanhar a partir do texto é que havia um homem, na verdade, Jó, não é? Era esse homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, não é? Como também a Bíblia recita aqui, diz que o Jó, de tanta perfeição que ele tinha, até oferecia sacrifício, não é? O holocausto aos seus filhos, porque porventura eles pecaram contra Deus. Então, como forma de salvaguardar-lhes diante ou perante ao Senhor, então Jó oferecia holocausto, não é? A Deus em nome dos seus filhos. Então, isso prova a perfeição, não é? Do homem, de fato, que o Jó era. Provavelmente, diga que esse tipo de homens, não é? Será que podemos encontrar no século XXI que são capazes de orar, interceder, não é? Todos os dias, porque a Bíblia fala que Jó fazia isso continuamente, não é? Então significa que ele fazia, não cessava, quase que todos os dias ele fazia isso em prol do bem-estar dos seus filhos para com Deus. Portanto, através da Escritura também aprendemos que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Embora ao longo do próprio texto também podemos ver aqui que o Jó apresentaram-se, não é? Houve uma reunião nos céus onde os filhos de Deus apresentaram-se diante do Senhor. Porém, a Bíblia fala que veio também entre eles o Satanás. Então, esse termo veio também, o Satanás entre eles, em grego significa, é a palavra taham, que significa também. É uma situação em que, por exemplo, tu, não é, fazes uma festa e nessa festa que fazes na tua casa tens todos os convidados, embora alguém que supostamente tu não tenhas convidado e que era uma pessoa que tu não esperava, né, que pudesse fazer parte da sua festa, aparece na sua festa. E tu depois comentas com um amigo, acredita quem esteve na minha festa. Então, quer dizer, com uma ironia de que na verdade era uma pessoa que não contavas com ela na festa, não é? Mas esteve lá. Então, é nessa aparição que o próprio diabo aparece diante dos filhos de Deus. Tanto que podemos aqui, a dica de passagem, quando o próprio, quando o próprio Satanás, não é? Então diz assim, venham de rodear a terra. Quando o Senhor pergunta ao Satanás, de onde vens? E o Satanás responde ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, né? Então, essa fala do próprio Satanás, quando ele diz que venham de rodear a terra e passear por ela, então, é uma forma legítima de dizer que, olha, essa terra é minha, então eu vou, ando por ali, por cá, faço o meu bem prazer. Então ele estava, na verdade, a legitimar aquilo que era a propriedade dele, não é? Tanto que, de acordo com essa fala que apresenta o Satanás, dizendo de rodear a terra e passear por ela. Porém, disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Deus aqui recita, não é? Tanto que a Satanás que não, observaste um servo Jó, ele é íntegro, ele é reto e temente a Deus. Tanto que o Satanás também replica, não é, contra o Senhor, dizendo: porventura não cercaste o seu servo Jó de Sebe, tantas riquezas, não é? Tantas bênçãos que ele tem. Porventura ele deixaria de servir, como quem diga, não achas que de tantas coisas que o tem dado, não seja o motivo que ele continua até agora te obedecendo?
Tanto que podemos ver que ao longo do livro, o próprio Satanás, ele arranja maneiras diversificadas de convencer, não é, a Deus de que o amor que o Jó tem e o temor que ele tem por Deus não é genuíno. Porém, se formos a continuar aqui com a leitura da Bíblia, a Bíblia fala que Jó, ele foi, na verdade, cercado por muitos eventos, como a morte dos seus filhos. Ele acabou perdendo tudo que tinha e, por conseguinte, acabou também adoecendo. Quer dizer, a vida dele ficou mas muito debilitado devido a essas situações de saúde, não é, que ele se verificava. Tanto que até a própria esposa chegou a dizer ou a aconselhar: por que não amaldiçoas logo esse teu Deus e morre? Não é? São palavras de uma esposa, meio a sofrimento que o Jó tinha, porque ele já não conseguia andar por ele mesmo, ele já trazia mais problemas, não é? Para a esposa e tudo mais e tal. Então a esposa chegou preferindo essas palavras: por que não amaldiçoa logo esse teu Deus e morre? Tanto que, se formos a ver, até os próprios amigos, supostamente, do Jó, acabaram não ajudando, pois, pela cultura da época, se pensava de que, de fato, se eventualmente esse tipo de situação que o Jó se encontrava, provavelmente haja um pecado escondido, né? Haja um pecado escondido e que o Jó, ele não quis, não é, assumir o pecado, tanto que eles tinham na mente de que não, se algo do gênero acontece é porque era uma punição da parte de Deus. Então, por isso que os próprios amigos de Jó, eles não consentiram ajudá-lo, porque na ideia deles é que ajudando-o estariam indo contra aquilo que era a vontade de Deus, pois na mente deles a vontade de Deus era que, uma vez que ele pecou, então era suposto que ele estivesse a viver, não é? Tudo isso e tal. Então, se formos a ver aqui, a Bíblia ela recita, né, falando aqui que o próprio Jó, ele replicando, acabou também amaldiçoando o dia, né, que ele nasceu e tudo mais, devido a todo esse sofrimento que ele tinha. Então, ora, pensamos, talvez sejam algumas questões que o estimado irmão, estimada irmã, as tenha, não é? Porque que um homem íntegro, reto, temente a Deus, teve que passar por essa situação, teve que passar por esse mal-estar, abandono, muito sofrimento, enquanto que o que ele fazia apenas era fazer a vontade de Deus. Provavelmente essa seja uma das questões que talvez estejam mesmo trazendo muita dúvida teológica, né? Mas enfim, esse é um exemplo de fato de que, embora nós estejamos diante da graça de Deus, diante da presença de Deus, sempre teríamos obstáculos, mas esses obstáculos não provam efetivamente de que Deus ele não está conosco. Dificuldades eles poderão vir, muitos testes, não é? Poderão aparecer nas nossas vidas para poder testar a nossa fé, nossa entrega. Pode vir de diversas maneiras, mas o que nós temos que fazer é prevalecer. Tanto que Jó, a Bíblia fala que quando o próprio Deus reapareceu ao Jó, lhe deu toda a explicação que estava por detrás do sofrimento dele. Tanto que
não só o Jó estava naquela batalha física em termos de doença, mas também o próprio Deus ele estava numa batalha espiritual de uma dimensão muito grande, tanto que o próprio Jó acabou se compadecendo e se apercebendo de que de fato o Deus em nenhum momento o tinha abandonado, mas sim estava efetivamente acompanhando aquilo que estava a acontecer com o servo Jó, pois também estava numa batalha espiritual, tanto que o próprio Jó acabou entendendo, na verdade, que não, Deus, ele em nenhum momento esteve distante dele, em nenhum momento se distanciou dele, e contudo, é exatamente isso que nós podemos aprender do livro de Jó, que a coisa mais importante é permanecer diante da palavra de Deus, mesmo em meio a circunstâncias. Há quem talvez pode olhar mal a atitude da própria mulher, não é? Do Jó, quando dizia, por que não amaldiçoas logo esse Deus e esse teu Deus e morre logo, não é? São palavras de uma mulher, digamos que estava diante, na verdade, de muitas lamentações devido à situação que o marido estava, né? Tanto que acabou dizendo aquelas palavras, embora são palavras muito desencorajadoras, não é? São palavras menos apreciadas, não é? Mas às vezes é necessário a gente nos colocar do lado da outra pessoa para podermos entender de fato o que é que o outro está a sentir no momento, pois se nós tivermos essa capacidade de podermos ter cada vez mais a empatia, né? Entendendo a pessoa, não é? Mesmo não concordando com ela, é muito importante, não é? Muito importante. Então a história do Jó nos ensina efetivamente que os obstáculos eles sempre vão vir, mas nós temos que permanecer firme e confiar em Deus e prevalecer diante da presença de Deus.